a semana, a aula e o semestre. Queria aqui tecer dois comentários mais ou menos breves sobre a unidade curricular, antes de iniciar a última parte da matéria que eu tenho prevista para hoje. Nomeadamente, queria aqui vos mostrar a ficha que tem disponível no InfoEstudante, dizer-vos o seguinte. Portanto, aqui da ficha do InfoEstudante, os capítulos que nós temos, o que é que demos, o que é que não demos. Portanto, capítulo 1 de Introdução aos Materiais foi tudo dado. Propriedades mecânicas dos materiais foi quase tudo dado. Houve uma parte final que não foi aqui dos ensaios de fratura que não foram dados do ponto de vista teórico. Esta parte aqui não foi dada. O resto, o grosso do capítulo foi abordado. Estrutura dos materiais, tudo isto foi falado, ou quase tudo isto. Nós estamos aqui numa parte final da matéria e provavelmente esta parte final aqui dos defeitos não iremos abordar. Mas, portanto, os capítulos até ao 3 podemos dizer que foram lecionados, retirando aqui pequenas notas. O único capítulo que não faz parte de objeto de estudo que não vamos dar é o capítulo 4. Portanto, a solidificação e difusão no estado sólido não vamos dar. Portanto, matéria para exame são os capítulos 1, o 2, o 3, o 4 não, vou aqui arriscar, o 5, sim, e é tudo. Portanto, saltamos aqui a parte do capítulo 4, que é uma parte que já muitas vezes não é lecionada nesta parte final. Portanto, este era o primeiro esclarecimento que eu queria vos dar. Depois, segunda situação que vos queria falar antes de iniciarmos a aula de hoje. A prova, segundo os dados que eu tenho aqui, penso que estão corretos, ou quase certos, o exame será no dia 25/6. Portanto, a prova, eu vou aqui voltar a passar para esta câmara. O exame normal, portanto, Ciência dos Materiais, está previsto ser no dia 25/6, às 9h30. O que eu vou fazer, à semelhança que tenho feito noutros anos, vou fazer uma sessão de dúvidas mais geral, próximo da data de exame, em que, à partida, eu estarei e o professor Celestino também. Ou seja, esta sessão de dúvidas é uma sessão já final antes da prova. Portanto, não será a altura em que vocês vão começar a estudar. Quando forem tendo questões a abordar, não devem estar à espera desta sessão para tirar dúvidas. Esta sessão de dúvidas é uma sessão mais final. Habitualmente faço isto, pela experiência que tenho tido, não muito afastado da data de exame, mas também não demasiado afastado, senão os alunos ainda não estudaram toda a matéria. Portanto, tipicamente não é no dia anterior, embora já em alguns casos tenha sido no dia anterior, é no dia antes do dia anterior. Portanto, a minha proposta, que vai ser depois confirmada com uma notificação a enviar para o InfoEstudante, portanto, data de sessão geral de esclarecimento de dúvidas, a confirmar por notificação. Portanto, eu, em determinada altura antes, vou dizer a sessão geral de dúvidas é no dia tanto. À partida, se as coisas correrem normalmente, será presencial. Dúvidas a confirmar por notificação será no dia 23/6,
eu terei que ver se vocês têm algum exame à tarde. Geralmente faço isto à tarde, de manhã é mais provável terem exames, provas. Portanto, provavelmente por volta das 15 horas será essa data. Depois, se vocês verem que há alguma data ou por algo tem algum compromisso, por exemplo, se tiverem um exame, marque mais para o final da tarde. Ainda não verifiquei a data de exames, mas em algumas unidades com muitos alunos, tipicamente esta no primeiro semestre, uma outra que eu tenho no primeiro semestre, não, no primeiro ano, uma outra unidade que eu tenho no segundo ano, que também tem muitos alunos, reservo uma data para isto. Volto a salientar e incentivar que as dúvidas não devem ser reservadas todas para aqui, na medida do possível, devem-nas apresentar antes, e aqui seria mais um sintonizar, já mais final, com a matéria, e ainda ter tempo para afinar alguns aspectos que vocês se apercebam que ainda carecem de algum estudo. Eram estas as notas iniciais que eu vos queria transmitir. Alguma questão? Posso avançar? Sobre as folhas que eu tenho estado a escrever. Já vos disse isto várias vezes. Portanto, no mais tardar até o início da próxima semana, todas estas folhas serão digitalizadas, as que ainda não estão disponíveis, e serão colocadas no InfoEstudante. Também, eventualmente, alguns apontamentos tenham sofrido alguma reformulação. Nenhum deles sofreu grandes reformulações, mas se justificar, coloca a última versão disponível. Avançando para a matéria de hoje. Então, sobre o que vamos abordar na hora que hoje temos de aula, e não é propriamente uma hora inteira, são alguns assuntos que temos aqui. Este último título poderemos não chegar lá, portanto, tamanho de grão é o primeiro assunto que vamos abordar de uma maneira rápida. Sistemas de escorregamento de estruturas cristalinas, interstícios e defeitos. Portanto, este é os apontamentos número 11. Portanto, temos 11 grupos de matérias que eu fui adicionando que estão no InfoEstudante. Estes últimos capítulos têm a ver com a estrutura dos metais, ou seja, tudo isto que está aqui relacionado, o tamanho de grão, os sistemas de escorregamento de estruturas cristalinas e os defeitos e interstícios que podemos falar ou não, portanto, tamanho de grão, os sistemas de escorregamento, é de materiais metálicos, ou, dito de outra forma, de materiais cristalinos no estado sólido. Ou seja, todos estes assuntos que agora vamos abordando, algumas coisas, por exemplo, já nas semanas passadas, quando falámos nos parâmetros de rede, no número de átomos por célula, etc., só faz sentido estudar isso em estruturas cristalinas. Portanto, não estamos sempre a focar isso, mas, em alguns aspectos, isso está implícito na designação, por exemplo, sistemas de escorregamento de estruturas cristalinas. Estes assuntos fazem sentido quando os átomos estão organizados desta forma. Então, a primeira questão que eu queria aqui vos definir é o que é o tamanho de grão. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: os materiais podem ser amorfos, que já vimos, desorganizados, e dentro dos materiais cristalinos, portanto, os materiais cristalinos, dei-vos uma definição do que era, podem ser monocristalinos ou policristalinos. O que a natureza nos oferece nos materiais metálicos que são organizados são os policristalinos. O que é que significam
materiais policristalinos e materiais monocristalinos. Quer dizer que tem uma organização bem definida, mas essa organização não é a mesma em toda a região do material. Ou seja, há regiões, portanto, um material, por exemplo, é todo a determinada temperatura cúbica de faces centradas. Tem as orientações, tem as salas cúbicas de faces centradas, mas numa região ou num grão, essa organização está definida segundo uma orientação. E noutra região está definida sobre outra organização. Portanto, isso é o comum. Ou seja, vocês quando olham para a superfície de uma chapa ou de um varão, nós não visualizamos estas regiões cristalinas. E mesmo observando-as ao microscópio, também não observamos as regiões distintas, mas observamos as fronteiras de transição, ou seja, os grãos. Quando nós observamos o metal ao microscópio, que é uma coisa que vocês vão fazer no segundo ano, numa unidade de materiais de engenharia, aquela caneta deixou de escrever, ao microscópio, quando nós preparamos devidamente, na zona que vemos ao microscópio com determinada ampliação, nós vemos o que nós chamamos as fronteiras de grão. Vemos assim umas linhas que visualmente, vocês olham para as chapas, para os varões não vemos isto, mas quando atacamos com determinado ácido, isto revela estas regiões. O que é que são estas regiões? Isto nós chamamos a isto a fronteira de grão, e embora não visualizemos conforme está aqui mostrado nesta imagem, dentro de cada esta região, os átomos estão orientados segundo a mesma direção. Ou seja, isto é uma estrutura cristalina, por exemplo, de um material que esteja solidificado segundo a estrutura cúbica de faces centradas. Esta aqui é exatamente a mesma, esta aqui também uma estrutura cristalina de faces centradas, mas estão orientados em posições diferentes. É um material policristalino. Porquê é que isto acontece? Porque na solidificação, quando estou no estado líquido, quando eu começo a arrefecer o material, há aqui um ponto que começa a ser o ponto de início da solidificação. E depois há aqui outro ponto que, ao mesmo tempo que este, iniciou a solidificação. E teremos vários pontos de início de solidificação. E então, este ponto de início de solidificação, a estrutura começa a organizar-se segundo uma determinada orientação dos planos. Aqui, segundo outra orientação dos planos. Cada ponto vai dar origem a uma região com uma orientação. Todas elas são cristalinas, mas vão crescendo até encontrar uma outra adjacente que já está solidificada. E, portanto, iremos ter o que nós visualmente conseguimos ver ao microscópio. O que nós conseguimos ver ao microscópio é isto que está aqui representado. Vemos as fronteiras de grão, sabemos que no interior os grãos são cristalinos, estão orientados conforme nós temos aqui. Este é um conceito importante, porque isto vai ter influência nas propriedades dos materiais. Quando eu tenho materiais ditos com um grão mais grosseiro, os materiais têm propriedades com alguma diferença de quando tenho materiais com grãos mais finos. O material pode ser mais fino, ou o grão pode ser mais fino ou mais grosso, ter a mesma composição, ser policristalino, mas as propriedades são diferentes. E no segundo ano, vamos aprender algumas técnicas que nos vão permitir passar de grãos mais grossos para mais finos, ou de mais finos ou para mais grossos, está bem? E isso é uma técnica, uma forma de manipular as propriedades dos materiais. Para já, o que vocês ficam aqui a saber nesta parte inicial da aula de hoje
é o conceito de tamanho de grão, de grão, que é que visualizamos, e o que é que isto implica em termos de significado. Portanto, o tamanho de grão são regiões cristalinas, que dentro de cada região tem uma orientação destas estruturas. Resultam pelo facto de, na solidificação, não existir um único ponto de início de solidificação, mas múltiplos. Um material nanocristalino é uma coisa que é possível se fazer em laboratório. Na natureza, quando solidificamos, temos múltiplos pontos. Um nanocristalino é mais difícil de obter. Há determinadas situações específicas, que não são as mais comuns dos materiais utilizados, que é possível manipular os materiais para ter uma região toda sem fronteiras de grão. Esta é a ideia de grão dos materiais. Para finalizar a questão dos grãos e dos tamanhos de grãos, deixo aqui uma ideia sucinta, que não vamos explorar praticamente nada nesta unidade de Fundamentos de Ciência dos Materiais, mas que no segundo ano, em Materiais de Engenharia, vamos ver esta imagem, vamos ver outras e ver como é que nós podemos interferir na forma, no tamanho de grão e nas propriedades dos materiais. Portanto, eu escrevi aqui em cima, efeito da deformação e da temperatura, da deformação, ou dito, por exemplo, do encruamento, e da temperatura no tamanho e na forma do grão. Por exemplo, vocês veem aqui, sem irmos explorar muito isto em detalhe, que este material estava formado e que era possível identificar que os grãos tinham uma forma assim aproximadamente dita arredondada e coaxial, não é bem redonda, mas assim uma forma, e que uma deformação intensa, os materiais mantêm-se cristalinos, mas os grãos estão alongados de acordo com a forma que foram sujeitos. Por exemplo, nós muitas vezes fazemos uma preparação das amostras e obtemos ao microscópio uma forma dos grãos alongados. Isso dá-nos um conhecimento que estes materiais foram sujeitos a determinadas deformações e segundo determinadas direções. Portanto, aqui serve para mostrar que o conhecimento do tamanho de grão e este estudo isto pode ser estudado e é estudado, podemos ver aqui, e vemos que o material foi sujeito a temperaturas e que o material deixou de estar alongado segundo a direção da deformação, mas reduziu o tamanho de grão. Recristalização do grão com o aumento da temperatura. Pronto, é um exemplo aqui, que é abordado pela Rama, que vai ser aprofundado no segundo ano de Materiais de Engenharia. Fica aqui a nota. Os metais com grão mais fino apresentam, em geral, propriedades mecânicas mais vantajosas, maior tenacidade, maior dureza, maior resistência mecânica. Portanto, o mesmo material, com a mesma composição química, etc., se tiver com este tamanho de grão ou com este tamanho de grão, à partida, esta situação aqui é mais desejável. E, portanto, há técnicas que vão aprender com manipulação, essencialmente, da temperatura, como caminhar no sentido das vantagens. Quando chegarmos lá, quando eu vos falar no tamanho de grão, se calhar tenho que recordar um ou outro aspecto aqui, mas já de uma forma diferente. Sobre o tamanho de grão, portanto, esta parte da matéria está dada. Vamos passar para a segunda parte, que é os sistemas de escorregamento das estruturas cristalinas. À semelhança da matéria que demos na aula passada, este é um aspecto também teórico e que precisa de ser um bocado digerido. Nós aqui, sendo hoje a última aula, vou-vos dar isto de uma maneira um bocadinho aqui a apresentar-vos as coisas, sem muito tempo para digamos, digerirmos com detalhe. A ideia prende-se aqui com uma ideia genérica, imaginando que nós temos lá berlindes em casa e que os dispomos de determinadas formas. E o que se constata é o seguinte:
Os berlindes, quando nós organizamos segundo umas determinadas formas, é mais fácil movimentar a massa de berlindes que organizamos em determinadas circunstâncias do que noutras. Por exemplo, vamos imaginar isto aqui que são berlindes. Se eu organizar aqui os berlindes, segundo esta forma que estão aqui, todos empacotados, todos organizados uns sobre os outros, ou se eu os organizar aqui sobre esta forma, se eu aplicar aqui uma forma de os empurrar, portanto, uma mão aqui num sentido e a mão de outra, isto é uma coisa que se pode fazer com berlindes e constatar o que eu vos quero traduzir para os átomos. Os berlindes escorregam mais facilmente, deformam mais facilmente nesta situação do que esta. Ou seja, vamos fazendo aqui, começar aqui a fazer a transição para as nossas células cúbicas, etc., dizer o seguinte: esta forma, apesar de ter mais átomos, mais berlindes, menos espaço vazio, é mais eficaz para deformar do que esta. Está aqui escrito o seguinte: escorregamento em planos atómicos. A, planos compactos. B, planos não compactos. Ou seja, há aqui uma ideia física que é o seguinte: os materiais, as estruturas cristalinas que são mais densas, deformam-se mais facilmente do que estruturas menos densas. E que vamos transmitir estes dados aqui a dizer o seguinte: porque é que há materiais que nós sabemos que são mais fáceis de deformar, que se deformam muito, que quando fazemos um ensaio de tração podem deformar 30% e 50%, como os ácidos baixos teor em carbono? Porque é que há materiais, como os titânios, os magnésios e outras ligas, que têm deformações muito mais baixas, como os ferros fundidos e etc. E isso assenta essa explicação na capacidade dos átomos, como estão organizados, se movimentarem, ou seja, de escorregarem, de deformarem mais ou menos facilmente. Ou seja, antes de eu passar para o diapositivo seguinte, diz assim aqui: o deslizamento dos átomos é mais fácil, eu coloquei isto a bold, ainda vou sublinhar, é mais fácil em planos e direções onde a compacidade é maior, ou seja, onde a densidade atómica é maior. Portanto, eu vou pegar na célula cúbica, na célula hexagonal, e vou-vos dizer assim: esta célula, os átomos estão organizados desta forma, conforme vimos anteriormente. Se o esforço incidir nesta célula, nesta direção, é mais fácil escorregar do que segundo aquela direção. Porque nas direções e nos planos onde existe um impactamento maior, as células escorregam melhor, nas que forem assim, escorregam mais dificilmente. Portanto, a chave para compreendermos o que eu vou apresentar a seguir reside nesta ideia que vocês devem fixar. Cada célula cúbica de corpo centrado, que é a célula cúbica de faces centradas, a célula cúbica simples, a célula hexagonal, segundo determinadas direções, tem poucos átomos naquele plano, segundo outras direções, tem mais átomos. Eu vou-vos dar aqui uns desenhos a seguir, onde vamos ver isso. Ou seja, vamos responder à questão que está aqui em baixo. Quais são os planos de maior compacidade, onde tem uma densidade maior nas estruturas cristalinas, cúbica de corpo centrado, cúbica de faces centradas e hexagonal compacta? Se as identificarmos, sabemos que são essas, se o esforço incidir naquela direção, que é aí que temos maior capacidade de deformar. Então, vamos dizer o seguinte: isto está aqui apresentado de uma maneira quase tipo como é assim e admitam que é assim. Portanto,
vamos estudar as três estruturas que nos interessam mais. Estrutura CCC, que está aqui. Portanto, a estrutura que tem um átomo no centro e os outros nos vértices. Acho que já não tenho muita dificuldade de apertar isto. A estrutura cúbica de faces centradas. Esta estrutura que tem, portanto, os átomos nos vértices e um em cada face. Portanto, aqui estão representados todos, visualizando isto em termos só da célula unitária. Uma parte do átomo pertence à célula, outra não. E a estrutura hexagonal. Neste caso é hexagonal compacta, ou seja, os átomos aqui nesta face que formam o hexágono, 3 no meio e 3 nesta face. E se nós olharmos para isto de diferentes perspectivas, por exemplo, se eu olhasse para o átomo segundo este plano, aqui de topo, verifico que este plano de topo tem uma determinada densidade, que há outras direções de maior densidade. Este não é, na estrutura cúbica de corpo centrado, a que tem maior compacidade, a que tem maior densidade de átomos e, por conseguinte, não é a direção preferencial para o átomo se deformar. Também esta região, esta face aqui lateral, não é, na estrutura cúbica de corpo centrado, que tem a maior compacidade. Segundo o que está aqui representado, e eu digo-vos isto para vocês admitirem, é o seguinte: se eu traçar este plano aqui, ou seja, um plano aqui diagonal assim, é a forma que eu apanho uma densidade maior de átomos. Este plano que está aqui é o que está aqui representado. Ou seja, aquele plano, se vermos os átomos organizados como temos esta densidade atómica. Ou seja, este plano é o plano preferencial para uma estrutura cúbica de corpo centrado deformado. Tenho aqui esta ideia transmitida. No diapositivo a seguir vou complementar isto, porque é assim, este plano que está aqui também pode ser representado, por exemplo, um plano aqui transversal. Se eu fizer este perpendicular ao anterior, estão a ver aqui, se eu fizer um exatamente perpendicular ao anterior, este é exatamente igual ao anterior. Portanto, aquele plano representa uma forma de maior compacidade, mas já estou aqui a mostrar uma segunda forma de pôr este plano, pelo menos outro plano igual a este existe. No diapositivo a seguir vamos ver quantos planos temos de maior compacidade. E esta é a ideia que eu quero apresentar para a estrutura cúbica de corpo centrado. Na estrutura cúbica de faces centradas, vamos retirar daqui a estrutura cúbica simples, porque não faz aqui muito sentido, não tem muito interesse apresentar. Na estrutura cúbica de faces centradas, a organização onde tem maior compacidade é um plano aqui um bocadinho mais complexo. Portanto, tem aqui um vértice e depois tem aqui uma forma assim. Ou seja, se eu traçar assim um plano, que é o que está aqui representado nesta célula que se vê melhor, o que eu vejo neste plano são estes átomos aqui assim representados. Podíamos fazer aqui esse exercício, que não vamos fazer. Se fôssemos tentar múltiplos outros planos, víamos que não havia nenhuma região tão privilegiada em termos de densidade de átomos do que esta para se formar. De maior densidade e, portanto, é preferencial para se deformar. E, portanto, ficamos com esta informação que no diapositivo a seguir vamos ver o que efeito é que isto tem. Portanto, cúbica de corpo centrado é planos deste género, cúbica de faces centradas deste. Na hexagonal, o plano de maior densidade são as faces. Estão aqui representadas, são estas faces aqui. É onde temos a maior densidade. Quando eu estou a dizer este plano, é o mesmo que dizer o plano aqui em baixo, porque eles são paralelos. Planos paralelos é o mesmo que indicar só um. Portanto, é todos naquele plano que têm essa densidade. E, agora de uma maneira mais rápida, portanto, podemos aqui visualizar os átomos que aquele plano tem e a densidade. E, portanto,
esta é uma informação que vai ser útil para o diapositivo a seguir. Antes de passarmos ao diapositivo da folha seguinte, eu vou voltar atrás e dizia aqui assim: o deslizamento dos átomos é mais fácil em planos e direções onde a compacidade é maior. Para já, no diapositivo que tivemos a analisar agora, identificamos quais são os planos, ou eu disse-vos, não vos dei tempo para pensar, aliás, aquilo não é assim tão linear chegar àquela conclusão, disse-vos que para aquelas três estruturas, duas cúbicas, uma hexagonal, os planos de maior densidade são aqueles. Agora, o que vamos abordar no diapositivo a seguir, e fica completa aqui a ideia que eu, essencial, a mensagem da aula de hoje, é, dentro destes planos, quais são as direções onde eu posso atuar para movimentar, para deformar a estrutura. Portanto, vamos agora abordar a segunda parte destes conceitos bastante teóricos, que são preciso ser dados devagar e percebidos para se entender. Portanto, vimos isto e agora vamos ver a segunda parte. O que é que eu estou aqui a dizer? O que eu já vos fui mostrando, que os sistemas de descorregamento, ou seja, a forma de formar os materiais, estão relacionadas com planos, já estudados, e com as direções que vamos ver a seguir. Está bem? A capacidade de deformação plástica está relacionada com o aumento do número de sistemas de escorregamento. Portanto, quanto maior for o número de planos e direções, já vimos alguma coisa e vamos ver mais facilmente se forma o material, mais dúctil é o material. Então vamos avançar. Então, quanto mais finos forem os grãos que aparecerem ao microscópio, mais estruturas ele tem de escorregamento. Quantos mais quê? Mais grãos? Um material que tenha grãos mais finos do que outro, à partida tem mais planos de escorregamento. Não, porque é assim, um material monocristalino tem, é assim, o número de estruturas cristalinas é igual, só estão interrompidas com as fronteiras. Digamos, o que eu estou aqui a dar é válido porque este sistema que está aqui, por exemplo, o que é que eu lhe quero dizer aqui? Isto que está aqui, que eu agora vou dar a seguir, que vamos ver aqui identificar os escorregamentos, é válido, se eu andar aqui para trás, aqui, neste grão aqui, tudo aquilo verifica-se aqui, como aqui, porque se encontram as zonas de formação. Portanto, no estudo, não encontramos uma relação a dizer assim, mais grãos ou menos grãos, tem uma relação direta aqui com os sistemas de escorregamento. Embora possa haver aqui alguma relação mais teórica, a nível prático não fazemos uma relação dessa forma. Pronto. As explicações aqui para os grãos mais finos e mais grossos, e para isto que eu disse aqui, que não expliquei, tem mais a ver com a propagação das fissuras. Por exemplo, se eu tenho no material monocristalino uma fissura, o material começa a fissurar, naturalmente uma fronteira é um obstáculo a esta fissuração a continuar livremente. Está a perceber? E dessa forma há algumas explicações, não tanto aqui no aspecto que você está a dizer. O que você está a dizer, podíamos aqui detalhar com algum detalhe mais, não íamos chegar a conclusões concretas, mas eu iria dizer, vamos antes avançar aqui para não nos fugirmos aqui do tema. Portanto, o que é que eu tenho aqui mostrado? Na figura anterior, expliquei planos, agora eu quero falar aqui em direções. Ou seja, este plano na estrutura cúbica de corpo centrado que eu tenho aqui, que é, por exemplo, o tungstênio, o molibdênio, o crómio, são exemplos de elementos químicos. Se vocês forem ver na tabela periódica e se forem detalhar tudo,
haverá lá está a informação a dizer que são estruturas cúbicas de corpo centrado, portanto quer dizer que este plano que está aqui mais sombreado é a zona de maior compacidade. Mas, se nós fizermos uma reflexão, este plano que está aqui, tenho 6 formas diferentes de o representar. Eu não vou detalhar isso, mas fui buscar uma figura para dizer o seguinte: isto que está aqui representado, os planos de maior compacidade, podem ser representados de 6 formas diferentes, que estão aqui as 6 apresentadas. Este exemplo que está aqui representado aproximadamente com este aqui. Estão a ver? Este é exatamente este, mas eu posso fazer aqui um transversal a este, que pode ser este. Ou pode ser este, ou pode ser este, ou este plano que está aqui. Dito de outra forma, o plano de maior compacidade que aqui está representado, nesta estrutura, pode não ser nesta direção, pode ser noutras, nesta direção, neste plano, tenho 6 planos semelhantes a este. E estes 6 planos, se os for incidir segundo esta direção, o material é fácil de deformar. Mas incidir segundo esta direção também é o mesmo que incidir segundo esta direção que está aqui. Reparem aqui uma coisa, estes conceitos, se abordá-los assim de imediato, pode ser logo, isto é uma direção. Portanto, apesar de ter uma seta num sentido e no outro, é só uma direção. Isto é uma direção. O que quer dizer o seguinte: as possibilidades de eu aplicar um esforço no material cúbico de corpo centrado e ele ter sucesso na deformação é o esforço apanhar estes planos e depois ser feito segundo estas direções. Dito numa linguagem de deformação, qual é o número de sistemas de escorregamento? Ou seja, quantas hipóteses, dito numa linguagem mais simples, uma célula cúbica tem de escorregar? Tem 6 planos de maior compacidade, portanto, mais habilitados a escorregar, maior facilidade, e dentro destes planos, 2 direções. Portanto, eu tenho 6 planos vezes 2 direções. Conclusão que eu queria tirar disto: eu tenho 12 sistemas de escorregamento. 12, número de sistemas de escorregamento, 12. Dito de uma maneira sem explicar, só apresentando os valores, eu escrevo assim. E agora explico isto aqui de uma maneira rápida. Digo assim, não explicando as coisas, apresentando-as, eu digo assim: sistemas de escorregamento. Cúbica de corpo centrado. 12 sistemas. E depois vou dizer aqui uma coisa que não expliquei aqui. De maior compacidade. Pronto. Ou seja, dentro deste sistema, os que têm maiores densidade de átomos e com os planos vezes as direções são 12. Na estrutura cúbica, e agora vou explicar isto de uma maneira rápida, porque é apresentar e vocês acreditarem no que eu estou a dizer. Na estrutura cúbica de faces centradas, tipicamente materiais como o cobre, como o alumínio, como o níquel, como a prata está aqui, como o ferro, como o chumbo, como o ouro, tudo materiais da estrutura cúbica de faces centradas. Conforme vimos no diapositivo anterior, este plano é o plano de maior compacidade. E, estudando isto com detalhe, eu, em alguns anos, até às vezes mostro um vídeo em que explicam com detalhe, isto existe de 4 formas distintas na célula. Está aqui desenhado.
não vou explicar isto, vocês vão ter que acreditar, digamos assim, estes 4 planos que estão aqui, é exatamente isto que está aqui. Portanto, o número de planos de escorregamento na célula cúbica de corpo centrado são 4, enquanto que neste eram 6. As direções de escorregamento são estas que estão aqui. 1, 2, 3 direções. São as direções que estão aqui. Ou seja, apesar de a estrutura cúbica de faces centradas ter um menor número de planos possíveis identificados dentro desta estrutura, tem uma maior número de planos de direções de escorregamento. 4 vezes 3, 12. Portanto, vou aqui escrever cúbica de faces centradas, 12 sistemas. Já escrevo assim, já completo. Ou seja, a nível de facilidade de escorregamento, estamos aproximadamente para uma estrutura esta e esta. Embora haja aqui uma distinção que eu já abordo mais para o fim, porque também temos 5 minutos de aula. A estrutura hexagonal, que são estas 3 as que nos interessam grandemente. O zinco, o magnésio, o titânio, todos materiais desta forma. Estas estruturas têm o plano de maior compacidade que vimos anteriormente, que é este, que é o mesmo que é este. Todos os que são paralelos contam só como um. Portanto, eu aqui só tenho um plano de escorregamento. Reparem que todos estes aqui, este tinha 6, mas eu não representei aqui nenhum paralelo a este. Um paralelo a este não é um novo, é o mesmo. Aqui representei 4, nenhum destes 4 é paralelo a nenhum deles, senão não era um novo. Os de maior compacidade é só este. Direções de escorregamento. É esta, é segundo esta, segundo esta. Portanto, 3 direções de escorregamento. Ou seja, a estrutura hexagonal compacta tem 3 sistemas de escorregamento. Ou seja, a primeira ilação que tiramos aqui é o seguinte: sistemas de escorregamento ou seja, maior número de sistemas de escorregamento, que é planos vezes direções, é o mesmo que dizer a ductilidade dos materiais é maior. Quando nós andamos a estudar no ensaio de tração e fizeram ensaios em laboratório em materiais que têm maior ductilidade e outros menos, a nível de um estudo atómico tem a ver com as estruturas cristalinas, tem a ver com os planos e com as direções, tem a ver com a ductilidade e, portanto, parte das justificações porque é que este material, o alumínio, em determinadas condições forma mais que um aço, pois há outros fatores, como ter encroamento ou não, mas tem a ver com as estruturas. Aqui podemos logo dizer diretamente que 3 sistemas de escorregamento é menos do que os outros 12. Portanto, tudo o que seja hexagonal compacto, qualquer material que vocês não tenham feito um ensaio de tração, mas a tabela periódica diz-nos que aquele elemento, pelo menos puro, está num estado cristalino hexagonal compacto, é o mesmo que dizer assim, bem, se eu quero conformar, é o mesmo que ter mais dores de cabeça. Trabalhar com titânio é uma dor de cabeça muito maior que trabalhar com alumínio, por causa das estruturas cristalinas. Os métodos de deformação, os esforços, as temperaturas em que se tem que trabalhar, etc., envolve muito mais complexidade tecnológica que está relacionada com isto. Portanto, podemos aqui dizer a estrutura cristalina hexagonal compacta é que apresenta menor capacidade de formação, porque tem só 3 sistemas de escorregamento. A dúvida final que eu vou esclarecer aqui,
prende-se com o caso da estrutura cúbica e de corpo centrado e de faces centradas. 12 sistemas, aparentemente, digamos, terão uma conformação semelhante. Terão uma capacidade de deformação próxima, mas a cúbica de faces centradas diz que são máxima. Compacidade, ou seja, este máximo significa que estes planos que estão aqui atrás, isto é mais denso do que isto. Portanto, se é mais denso, deforma melhor do que este. Dito por outras palavras, quando nós vamos aplicar um esforço numa barra, quando vamos aplicar numa barra de um material que está segundo esta estrutura e esta, a probabilidade do material ou de encontrar zonas de escorregamento fácil é muito maior do que na estrutura hexagonal. A cúbica de faces centradas não é muito diferente da cúbica de corpo centrado, mas pelo facto dos planos, vezes os sistemas, serem de máxima compacidade, ou seja, este tem uma densidade de átomos maior que o plano deste, faz com que tudo o que sejam estruturas cristalinas cúbicas de faces centradas são as que apresentam menor tensão de cedência e maior capacidade de formação. Esta é a principal ideia a transmitir na aula de hoje. Também estamos a terminar a aula. Posso aqui mostrar uma outra coisa à frente, mas já não vou avançar para isto. Portanto, estão aqui algumas ideias que se podia complementar, mas que não fazem aqui uma grande diferença. Portanto, vamos ficar aqui no diapositivo 7. As outras ideias não vale a pena aqui apresentar. E, portanto, dizer que vamos terminar nos sistemas de escorregamento da matéria, de fundamentos de ciência dos materiais. A aula vai terminar por aqui. Vou ficar aqui um bocado à disposição para, se me quiserem colocar questões, ou agora ou noutra altura, contactar. Para os restantes, quem quiser ir saindo, vou aqui pôr aqui a câmera para vocês não se esquecerem quem eu sou, quando me encontrarem. Já ao contrário é mais difícil, se vocês não se manifestarem, se calhar eu não os conheço. Desejar-vos bom estudo, que nos encontremos por aí, muito sucesso e até breve.